Venerável, gravando. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, boa noite a todos. É um imenso prazer tê-los aqui presente para a gente realizar mais uma sessão da nossa loja Oshliff número 65. Hoje, 1º de março de 2021, estamos completando aí quase um ano de pandemia, né? Tá bem pertinho, começou no meio de março do ano passado. Tivemos muitas baixas aí, baixas conhecidas, e hoje também seria um dia aí de lembrança desses que partiram e que deixaram saudade aí muitos. Então eu acho que a numerologia que nosso irmão Mauro vai comentar um pouquinho sobre hoje é a numerologia dele, né? Lá de cima, nosso grande arquiteto do universo. Então espero que ele nos acompanhe hoje em nossa sessão. Todos nós sabemos que estamos sob um ato do grão-mestre que impossibilita as reuniões presenciais. Um ato que veio na hora certa, pela quantidade, pelo aumento aí do número de casos dessa doença que está devastando aí nossos irmãos e nossa sociedade. Mas, enfim, hoje, com grande satisfação, recebo a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento, recebendo um pouco de conhecimento, que é, em si, a natureza do nosso objetivo na maçonaria. Meus irmãos diáconos, considerem o tapete estendido e procedamos à abertura de nossa sessão, rogando o auxílio do grande arquiteto do universo. Grande Criador do mundo, Pai eterno da humanidade, assim como a planta aspira a luz, nossa alma volta-se para ti. Ilumina nosso espírito com tua luz. Aquece nosso coração com teu amor. Abençoa nosso trabalho para que esta oficina seja sempre um templo dedicado à tua veneração. Um abrigo para os sentimentos fraternos, uma escola de nobre humanitarismo e um lugar seguro para os que buscam a verdade. Assim seja, meus irmãos. Assim seja. Bom, meus irmãos, hoje temos o correto, ou melhor dizendo, seguindo o rito, seria a leitura do nosso balaústre, mas por dificuldades profanas e também tecnológicas aí, com questão da gravação da última sessão, nosso irmão secretário vai deixar para a próxima sessão a leitura dos balaústres atrasados. Meu irmão secretário, nós compreendemos e aguardamos sem problema algum. Iremos ter tempo. Agradeço a sensibilidade, venerável. Obrigado, meu irmão. E vamos dar seguimento à nossa sessão de hoje. Normalmente, nossa sessão, a gente faz essa abertura, esse preâmbulo, e passamos diretamente para a ordem do dia, né? Logo após a leitura do nosso balaústre, mas passamos diretamente para a ordem do dia para que tenhamos mais tempo também para discutir o assunto, tema da ordem do dia, né? Que, de fato, como a maçonaria e principalmente as lojas que conheço e esta loja aqui, por conta de vocês, meus irmãos, prioriza o estudo, né? Prioriza o conhecimento de si, o conhecimento maçônico, enfim, todo o conhecimento é importante e a gente abraça isso com o maior carinho possível, né? A gente abraça esse conhecimento. É importante para a nossa vida, não só nossa vida maçônica, mas também nossa vida profana. Meu irmão Mauro Lerai, por favor, a palavra é sua, fique à vontade e qualquer coisa, estamos aqui. Obrigado, meu venerável. Boa noite, meus irmãos. Demais veneráveis mestres aqui presentes, né? Nós temos pelo menos mais 2 aí que eu conheço. 2. Além do meu irmão Dourado, do irmão Eliésio, irmão Rodrigo Brandão, demais autoridades maçônicas, temos algumas aqui também, né? Temos aí o Luiz Carlos e o Rodrigo, também, que são grandes secretários, demais irmãos.
Meus irmãos, o tema da palestra de hoje, ele vai ser um tema, não necessariamente um tema maçônico, mas como a maçonaria, ela não está dissociada, né, do indivíduo enquanto um ser social, todo o tema relativo a nós, enquanto seres humanos, e que busque a nossa reflexão e nosso processo de introspecção para a melhoria, eu julgo que seja um tema importante para a maçonaria, né? Então, quando eu pedi para o venerável, né, a concessão da ordem do dia para falar sobre este tema com vocês, eu imaginei que, obviamente, poderia ser útil, mesmo que minimamente poderia lhes ajudar, assim como me ajuda toda vez que eu penso nesse tema que eu vou tratar hoje, e como eu ando obcecado com ele há alguns anos, né, mas no ano passado, até por conta da pandemia, foi um ano que eu escrevi muito, eu compilei muitos textos, muitos ainda não foram publicados, né, e esse foi um desses pontos, assim, de minha fixação, que são os números, meus irmãos. A própria maçonaria estuda muito os números, né? A gente tem aí alguns ritos mais do que outros, mas a simbologia dos números, ela é muito estudada, sobretudo no simbolismo, independente do rito que a gente esteja trabalhando. Então, a gente vai falar um pouco de números, mas de um número um pouco diferente daqueles números que, sobretudo, aí os aprendizes, companheiros e mestres têm a oportunidade de estudar. Eu vou compartilhar a tela com os irmãos e quero dizer que vocês podem ficar à vontade para fazer comentários, perguntar, enfim, a gente não necessariamente precisa deixar acabar para fazer qualquer tipo de comentário, irmão, em qualquer momento aí pode escrever no chat ou ligar o microfone, fazer algum complemento, enfim, colocar algum tipo de observação sem problema nenhum, vai ser bacana, até porque não vira um monólogo, né? A gente passa a bater papo sobre o assunto e eu acredito que é algo fascinante, vocês vão gostar, tenho certeza. Compartilhando a tela aqui para que vocês tenham o apelo visual daquilo que a gente está dizendo e até para que fique também mais didático, né, meus irmãos? Está todo mundo vendo aí, né? A apresentação? Quem está vendo aí, digita assim aí no chat ou liga o microfone e confirma aí para o irmão, por gentileza. Tá tudo ok, meu irmão. Tá tudo ok. Beleza, ótimo. Pois bem, então como vocês podem ver aí, em bastante destaque no centro, a gente tem o número 12, né? Que é o número que eu vou tentar aí conversar com vocês a partir de vários contextos diferentes, né? Quando eu montei a palestra ontem à noite já, eu tinha várias coisas para falar desse número, várias mesmo, muitas, em vários aspectos. Mas aí eu resolvi pincelar algumas, tentando traçar algum tipo de conexão e até uma evolução histórica, né, da utilização desse número e de como ele está associado com várias coisas diferentes, inclusive finalizando com esse número, o número 12, também no contexto maçônico, né, em onde a gente vê isso, obviamente, dentro do permitido, né? Aqui a gente está numa sessão de grau 1, então quando eu for falar de maçonaria, eu não vou falar nada que seja sigiloso, ou nada que diga respeito a qualquer grau que não seja o grau 1. Então eu não vou falar nenhum segredo, obviamente que tem muito sobre o número 12 aí nos graus superiores, e dependendo do rito e cerimônias diferentes, mas eu vou tentar aí traçar também um paralelo na maçonaria, única e exclusivamente, né, para aprendizes, que é o grau que nós estamos trabalhando nessa sessão virtual. Tá bom? Então nós vamos falar aí desde os antigos, dos sábios da antiguidade, não vou poder falar de todos, né? Então eu escolhi 3, vocês vão perceber aqui que o 3 ele vai estar muito associado ao 12 em alguns aspectos. Depois eu vou falar de alguns aspectos da ciência moderna também, dividido em 3 pontos. Vou falar das religiões, o 12 eu achei pelo menos ligação com ele pelo menos em 20 religiões diferentes, né, mas obviamente eu só trouxe 3 também, porque senão a gente ia debater a noite toda, ia virar o dia falando disso, né? Depois disso, além de falar do contexto das religiões com relação ao número 12, eu vou falar do próprio DNA humano, né, de gene, genoma, coisas importantes com relação ao 12, perdão, e ainda trazer para o nosso próprio campo magnético terrestre, antes de falar da maçonaria desse número. E eu já começo a palestra com uma pergunta, né? Seria esse o número dos deuses, né? Alguns acreditam que sim, tem muitos livros sobre isso, não é nada inédito, se fala do número 12 quanto um número especial aí há pelo menos 250 anos, né? Mas é uma pergunta que a gente vai ter que parar para refletir se há algum tipo de conexão que faça sentido. Eu costumo dizer que não existem coincidências, tudo no universo é mental, mas também é matemático e aritmético,
e a gente vai entender algumas dessas relações e discuti-las um pouco hoje, tá? Para os irmãos que estão aí em duas telas, né, dual screen, o irmão quiser estar no computador e quiser ficar no computador só prestando atenção aí no Mauro Lerai, você escaneia o QR Code aí e fica acompanhando a apresentação pelo celular. E até para que o irmão possa ver depois, a qualquer momento, não necessariamente a gravação da palestra, mas os slides, né, a apresentação, eu já tornei público, porém está invisível lá na rede, então ela vai estar público só para quem tiver esse link, tá? Então, os irmãos quiserem escanear aí o QR Code, vocês vão passar a acompanhar aí dos celulares a qualquer momento a palestra. Quem tiver só numa tela, só no próprio computador ou celular, depois pode me pedir lá no WhatsApp do privado que eu mando o link da apresentação e vocês podem acessá-la em qualquer outro momento, tá? Como nós temos, eu imaginei que nós teríamos muitos convidados, eu sou jurisdicionado aqui na Grande Loja, sou membro da loja Oshliff e membro da loja de estudos e pesquisas aqui, a Delman de Jesus França Pinheiro, sou duplo filiado lá na loja Divina Luz e sou membro correspondente lá da loja Dom Bosco de Brasília, que é uma loja de estudos e pesquisas, que, aliás, tem me ensinado bastante aí para que a gente possa tentar replicar aqui na loja de estudos e pesquisas do Maranhão o trabalho que vem sendo feito lá, tá? Vamos começar, que é o que importa, meus irmãos. A nossa viagem aí, como didaticamente eu antecipei. Antiguidade, modernidade, religiões, DNA, ou seja, o eu, depois o meu entorno, a terra e, por fim, a maçonaria. Como que a gente vai relacionar o número 12 a tudo isso, meus irmãos? Da antiguidade, eu escolhi 3 personas exclusivas, né? Eu poderia trazer aqui vários, principalmente aí Arquimedes, para falar do número 12, porque foram muitos mesmo, muitos sábios da antiguidade que utilizaram esse número de maneira mística ou de maneira fundamental, central dentro dos seus estudos, né, das suas teorizações ou das suas descobertas. Mas antes mesmo de falar de 2 dos principais, o Platão e o Pitágoras, eu vou falar daqueles que os precederam, né, na utilização do número 12, que, aliás, que deixou todo esse legado para a humanidade, que foram os sumérios, né, até onde os historiadores podem provar ou afirmar, os sumérios, eles foram, mais de 6.000 anos antes de Cristo, eles foram o primeiro povo, né, da Terra a desenvolver a escrita, a desenvolver códigos matemáticos e uma série de coisas, e tudo relacionado aos sumérios é chamado de cuneiforme, né? Então tem a escrita cuneiforme, também tem a escala numérica cuneiforme, né? E os sumérios, eles foram os primeiros a utilizar o número 12. Eles não usavam a escala que nós usamos hoje. Hoje é muito comum a gente trabalhar com escala decimal na matemática, né? E isso não de agora, mas pelo menos aí de 1000 anos para cá. Mas na época em que a matemática se desenvolveu, por assim dizer, ele não era um sistema decimal, né? Ele era um sistema sexagesimal, ou seja, de 60 números, mas dividido em 5 grupos de 12. Até porque os sumérios, apesar de ter 5 dedos nas mãos, eles contavam até 12 nas mãos, porque cada falange de cada dedo era contado como se fosse um. Então, o polegar deles é que contava nas falanges, como eu estou mostrando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eles contavam 12 números numa única mão, e assim eles desenvolveram toda a escala numérica cuneiforme, que pode ser facilmente pesquisado aí na internet, para quem tiver curiosidade, né, e que realmente revolucionou tudo que se sabia, até porque não se tinha nada, pelo menos a gente não tem registros de nada antes disso, mas a partir dali, todos os estudos dos sumérios, seja com relação à astrologia, seja com relação à medida de tempo, seja com relação a medidas geográficas, seja com relação os controles de estações, tudo era baseado nesse sistema sexagesimal, baseado em 12. Então, eles não trabalhavam com 10, né, eles trabalhavam com 12 o tempo todo, e isso daí foi um marco, né, para todos os outros estudos que vieram a partir daí, relacionados ao número 12. Seguindo, após os sumérios, que é o marco histórico, eu vou trazer, talvez, pelo menos na minha humilde opinião, o pensador da humanidade mais importante, né, com relação ao número 12. Porque o que pouca gente sabe, meus irmãos, é que muito antes de Copérnico dizer que a Terra é redonda, né, Platão já tinha afirmado isto, né, de uma maneira diferente. Ele só não dizia que ela era
redonda, mas ele dizia que ela era um duodecaedro. E para quem não sabe o que é um duodecaedro, eu mostrei, estou mostrando aqui, ó, passando o mouse em cima aqui, né? É como se fosse uma figura geométrica, né? Que parece muito com um círculo, só que com 12 faces diferentes, né? Enfim, são os sólidos de Platão, até eu trouxe até a imagem aí, são vários desses sólidos, 5, né? Aquelas figuras geométricas perfeitas, mas o duodecaedro era a principal. Inclusive, se você botar em um duodecaedro grego ou romano, você vai ver muitas fotos na internet de algo que era muito comum, né, há 2, 3 mil anos atrás, como uma figura de estudos matemáticos e etc. Inclusive, o duodecaedro de Platão, né, que era onde ele balizeava, né, a forma terrestre, ou até o formato do éter, que foi outra coisa que ele se dedicou a falar, gerou bons frutos, e outros, depois de Platão também, se apropriaram desse estudo e passaram a tentar entender o próprio globo terrestre, como conhecemos hoje, mas anteriormente como um dodecaedro. E mais, gente, tem gente hoje, cientistas atuais, né, que continuam achando que Platão está certo. A gente só não conseguiu provar ainda por conta do ângulo da refração da luz, e dessas imagens do espaço parece dar a impressão de que a Terra é redonda, mas segundo alguns desses teóricos, né, Platão estava certo, na verdade é um duodecaedro o formato do nosso planeta, né, dessa esfera disforme terrestre. A seguir, eu vou falar de um muito importante para a maçonaria, Pitágoras, né? O Pitágoras, ele era tão obcecado com o número 12, os mais antigos aqui, acho que talvez nenhum, só Dourado vai lembrar que há muito tempo eu fiz uma pesquisa extensa sobre Pitágoras, escrevi até um trabalho que chamava Eu, Pitágoras, né? E bastante coisa sobre Pitágoras. Primeiro que, depois que ele foi para o Egito, né, e se iniciar nas antigas religiões egípcias, etc., e voltou para fundar a sua escola pitagórica lá, ele tinha 12 regras fundamentais nessa escola. Então, eram 12 coisas, era uma lista com 12 tarefas ou 12 princípios que todos os seus alunos deveriam seguir. Então, isso daí já é um marco por si só. Mas o que eu quero trazer de Pitágoras é algo muito menos conhecido. Eu poderia falar aqui do teorema dele, de várias outras coisas que estão associadas ao número 12, mas esse é o óbvio ululante, como diria o poeta. Eu vou trazer outras coisas que talvez os irmãos tenham estudado menos ou não tenham ouvido falar, que era o que o Pitágoras desenvolveu, um conjunto de conceitos matemáticos baseados em música, né? Inclusive que envolvia, à época, obviamente de maneira embrionária, estudo da gravidade e de campos magnéticos, pessoal, que só foi descoberto recentemente, aí no século XIX, né? 18 para 19, ou seja, o cara estudava isso há milhares de anos atrás, né? Ele tem uma frase de Pitágoras para se referir aos planetas, né? Ele chamava de esferas musicais, né? Ele dizia que o universo inteiro vibrava como música, e ele dizia que a gravidade ela se dava por conta da música das esferas celestes, que eu até botei aí entre aspas, né? Ele via o universo como uma sinfonia de cordas. Inclusive, a gente não vai falar disso hoje, mas para quem gosta de física quântica, a própria teoria das cordas atual, que a física quântica já consegue provar, entre aspas, né, por conta aí das probabilidades da física quântica, que não conseguem visualizar, o que a observação vai mudar, se a trajetória é mesmo reta, ou se a trajetória é como ondas, enfim, mas eles todos já admitem que essa diferença da teoria das cordas é baseado num perfil vibracional, observacional. Então, o próprio Einstein, depois, muitos séculos, milhares de anos depois, provou aquilo que Pitágoras tinha dito, né? E isso é engraçado porque tudo envolvia o número 12. O próprio Pitágoras escreveu músicas, partituras, para quem não sabe, e ele era obcecado pela primeira oitava, né? Que das 12 notas era uma nota que tinha 12 tons, e ele falava muito disso, e os seus ensinos, uma, inclusive, das artes liberais estudadas, né, e ensinadas lá na escola pitagórica, era a música, e era muito legal como ele associava a música e a matemática, e como o número 12 para Pitágoras também era um número aí que, para ele, era um número especial, que estava retratado em todo o universo,
e por isso ele se dedicou muito a estudar o número 12. Então, isso aí são algumas coisas da antiguidade relacionadas ao número 12, que vão se linkar com outras coisas que a gente vai ver a seguir. Antes da gente avançar para algumas curiosidades, eu vou falar de alguns cientistas modernos, ou pelo menos dois deles, né, em um fato muito recente da história, né, de 2012, que também, olha só, 2012, né, e fala do número 12. Eu vou falar primeiro do William Sidis, talvez os irmãos não conheçam, nunca tenham ouvido falar, mas o William Sidis, ele foi a pessoa mais jovem a se formar em Harvard na história. Né, ele se formou em Harvard só com 16 anos. Né, e ele, depois que morreu, muitos cientistas chegaram a dizer que ele foi o maior QI da história da humanidade, maior até do que Einstein, vários outros, que estimam o QI dele em mais de 300 pontos. O William Sidis, ele foi um gênio matemático, né, morreu jovem, uma pena, mas o William Sidis, ele escreveu um livro em 1925, né, chamado A Animação e a Inanimação. Ele foi o primeiro cara a falar, muito antes de Stephen Hawking, né, sobre buracos negros e matéria escura. Inclusive, o Stephen Hawking, na tese de doutorado dele, a principal referência era o William Sidis, né? E quem já assistiu aí ao filme A Teoria de Tudo vai lembrar disso. É muito legal. E o William Sidis, ele baseou todo o estudo dele, né, da matéria escura universal, na escala duodecimal que ele pegou lá dos sumérios. Olha só que curioso. Ele não... Os cálculos matemáticos deles eram tão avançados, né? O William Sidis, ele chegou a ser indicado para o Nobel da Matemática pós-mortem, né? Isso é comum no prêmio Nobel, e ele não ganhou, mas todos os estudos, os cálculos avançados dele de matemática eram todos feitos numa escala duodecimal, e o cara era tão fora da curva que ele dizia que ele trabalhava com a escala duodecimal de 12, né, porque dava menos fração quebrada. Olha só que explicação simples, né? Ele não estava preocupado porque a conta com 10 era mais simples, ele estava preocupado já com lá o produto final, né? Ele queria números mais próximos dos números inteiros, e por isso ele trabalhava sempre com a escala duodecimal. Ele foi o primeiro cara a mapear a matéria escura do universo, a trabalhar, inclusive, pesos e outras escalas, né, para corpos celestes. Enfim, ele era físico, matemático. Então, ele utilizava essa escala duodecimal, que já era muitíssimo incomum, né, no século passado, e ele foi, inclusive, serviu de chacota por conta disso durante muito tempo, até que ele conseguiu ter seus estudos, depois de morto, provado por outros cientistas, né? Outro cientista que eu fiz questão de trazer, que talvez seja desconhecido, não vou nem falar dos mais conhecidos, por óbvio, porque esses todos já conhecem, né? O Jeffrey Weeks. Porque o Jeffrey Weeks, pessoal, ele foi um cara... Ele ainda está vivo, esse aí, né? O Jeffrey Weeks, ele foi um cara que estudou uma coisa chamada RFB, que não tem a ver com declaração de imposto de renda, né, que é a radiação cósmica de fundo, que é algo que a física quântica tem estudado muito recentemente. Esse cara, ele foi o primeiro a falar uma coisa que todo mundo achou um absurdo, e hoje a física quântica já prova, né, que a expansão do universo, ela acontece numa velocidade muito mais rápida que a própria velocidade da luz. Mas não é isso que eu quero falar desse cara, né, que escreveu o livro lá, O Corpo do Espaço, em 2002, ele já está bem velhinho, porque esse cara foi o primeiro a dizer, ele está afirmando nos estudos dele, que o formato do universo é um formato em dodecaedro, tá? Não é como cilíndrico, como a maioria, para quem é curioso e gosta de física como eu, a maioria dos autores, ele é meio que um consenso entre eles que o universo ele é cilíndrico, né? Ou os vários universos, né, e tem uma outra discussão com relação a isso, mas o Jeffrey Weeks não, ele pensa diferente, ele tenta provar isso, né, até agora. Essa questão da radiação cósmica de fundo é algo interessante. Eles descobriram, esse cara descobriu, gente, em observações, já agora no século XXI, um brilho, né, 50 milhões de vezes mais intenso que o brilho do Sol, mas que não pode ser percebido a olho nu, em rajadas que ele não sabe de onde vem, que atingiu a Terra, né, em determinado momento no ano de 2003. E a partir daí ele começou a mapear, e ele descobriu que isso não era aleatório, né, que isso são ondas de rádio que emitem um brilho que só pode ser captado em alguns tipos de espectro de telescópios, né, e ele está se destacando muito mais por isso hoje. Ele tem se dedicado a estudar isso que ele chama de radiação cósmica de fundo, baseada em ondas de rádio. É um negócio muito interessante aí, mas o que importa aqui para o número 12 do Jeffrey Weeks
é o formato do universo em dodecaedro. Ele diz que todos os outros autores, ou físicos, ou astrofísicos, que diziam que o universo era cilíndrico, estavam errados, porque o universo está associado ao número 12, a 12 faces, tá? E, por fim, aqui, da questão da ciência moderna, para convencer os irmãos que o número 12 é um número especial, por algum motivo, que eu não sei, né? É para falar do bóson de Higgs. Esse aí talvez todos conheçam, né? O bóson de Higgs, ele foi teorizado em 1960, né, pelo próprio Higgs, que está vivo hoje, tá, gente? Ele não só está vivo, como ele ganhou aí um Nobel de Física em 2013, já foi até indicado a outros, ele está bem velho já, mas ele teorizou esse troço lá em 1960, e ele só conseguiu provar esse troço em 2012, né? O que é interessante é que o bóson de Higgs, ele ficou conhecido como a partícula de Deus por conta de um livro, né, com esse mesmo título, de 1993, que falava que se um dia conseguíssemos provar essa teoria aí do bóson de Higgs, a gente descobriria a partícula elementar que criou todo o universo, por isso ela é chamada de partícula de Deus, né, no Big Bang, né, foi a principal propulsora do Big Bang, e só conseguiram provar que essa partícula existe, né, com o grande colisor de hadrons, lá, o acelerador de partículas, aquele que existe lá no subsolo da Europa, gigantesco, né, onde eles fazem simulações em altíssima velocidade, muito próximo da velocidade da luz, colidindo partículas para tentar simular o Big Bang, né, ver o que acontece, enfim. E a curiosidade do bóson de Higgs, meus irmãos, é que ele, além de ser agora provado, né, foi em 2012, vai fazer 9 anos, provado que ele existe, essa partícula é que é responsável por atribuir a massa das outras partículas elementares. E olha só que legal, até então a humanidade só tinha descoberto 11 partículas elementares, né? O bóson de Higgs é a 12ª partícula elementar, e os cientistas acham que ela é a definitiva, a última, e ela é que vai determinar, inclusive, mudar o estudo das outras, isso tudo, obviamente, a nível quântico, né, a nível de física quântica mesmo. A gente, na física tradicional, nem se estuda esse tipo de coisa, tá? Então, o bóson de Higgs, ele também foi muito importante no sentido de validar a importância do número 12, né, ou pelo menos do estudo dela. Tem alguma coisa com o número 12 aí que é muito relevante. Então, a gente já tem um pouquinho do que os antigos falaram, muito resumido, né, sobre o número 12, sobre o que algumas coisas da ciência moderna também. Agora nós vamos ver como o número 12 aparece também em zilhões de religiões ao longo da história da humanidade, né? Eu vou falar da Bíblia cristã, porque a maioria é cristão, né, ou de alguma maneira de uma das religiões derivadas do cristianismo, e poucos outros de outras, né? Eu trouxe 2 outras religiões bem mais antigas que o cristianismo, só para realmente fazer um paralelo sobre como isso era muito mais antigo, né? Trouxe o hinduísmo e o zoroastrismo. O zoroastrismo eu lembro muito do irmão Fernando, uma pena que ele não está aqui na sala hoje, que eu vou falar de Zaratustra, do Zoroastro, que ele gosta, do Hermes de Trimegisto, já. Pois bem, vou começar pela Bíblia cristã, porque é a mais conhecida. Temos até um pastor na sala aqui, né, nosso irmão Neto, Arthur Neto, e assim, pelas minhas pesquisas, meus irmãos, é claro que eu não levei em consideração a King James, tá, gente? A Bíblia King James hoje ela é a mais vendida, mas ela não é utilizada de maneira oficial, né, pelo cristianismo, até por tudo que ela representa, né? Quando o rei James lá brigou com o Papa e tal, e mandou fazer a própria Bíblia dele. Então eu peguei a Bíblia canônica, por assim dizer, utilizada pela Igreja Católica, e tanto no Antigo Testamento quanto no Primeiro Testamento, meus irmãos, são 162 vezes que aparece o número 12 de alguma forma, tá? Eu citei só aquilo que eu julguei mais relevante, né? São 12 tribos de Israel, 12 pedras de Moisés no Monte Sinai. Aliás, isso aqui dá uma tese de doutorado, né? Porque há muitos teólogos e historiadores que afirmam que eram 12 mandamentos, né? Não apenas 10, e que 2 ficaram perdidos aí ao longo do tempo, enfim, tanto que Moisés coloca 12 pedras lá para referenciar quando ele desce com as tábuas, né? 12 pedras de Josué, também no local onde monta-se o Sanctus Sanctorum lá para a Arca da Aliança, 12 pedras de Elias em seu altar,
12 portas da entrada da Nova Jerusalém, lá segundo o livro do Apocalipse, né? E, consequentemente, 12 anjos guardiãos, né? Um para cada uma dessas portas, 12 apóstolos de Cristo, e por aí vai. E olha, isso são 12 mesmo, tá? Na Bíblia tem uma passagem interessante, né? Que quando Judas morre, o Iscariote, né? Porque tinham 2 Judas, e aí Cristo aparece 12 vezes depois disso, nem tá aí, né? Mas, enfim, o Espírito Santo só baixa, só desce sobre eles quando eles, trancafiados, eles fazem uma eleição para escolher um 12º apóstolo. Enquanto era só 11, não vem. E nessa eleição lá, ou nessa votação, por assim dizer, é escolhido Matias, né, para se juntar aos outros 11, ser o 12º apóstolo, e a partir daí desce o fogo dos céus e tal, aquela passagem que vocês já conhecem. Então, na Bíblia cristã, tem muitas coisas sobre o número 12, e o número 12 ele é muito presente em vários momentos diferentes, tá? No hinduísmo também, nossa, já começa que são 12 Vedas, né? Para quem não sabe, os Vedas são os livros hindus. Na verdade, eles são 4 livros, né, que compõem os Vedas, mas cada um desses livros ele é dividido em 3 partes, né? Então, o próprio hinduísmo fala de 12 Vedas, né? 4 grupos de 3. Né? São 12 deuses principais também no hinduísmo, Krishna, Vishnu, enfim, para quem não sabe, meus irmãos, são mais de 33 milhões de deuses no hinduísmo, né? Então, são 12 os principais, e são 12 chakras, né? As pessoas se acostumaram muito aqui no Brasil, pelo menos, em falar em 7 chakras, mas eles excluem aí o chakra terrestre, o Kundalini, alguns outros. O hinduísmo ele trabalha com 12 chakras, né? Então, o número 12 também são 3 coisas assim muito importantes para o hinduísmo, que é uma religião muito mais antiga que a religião cristã. E o zoroastrismo, então, mais deísmo também, como era conhecido, e hoje, aliás, o zoroastrismo, meu irmão, ele é uma das muitas, claro, né? Das muitas religiões praticadas na Índia, mas lá ele tem outro nome, chamam de parcismo, né? E o nome histórico mais conhecido para Zoroastro, ou que dizem alguns historiadores, seu nome original, na verdade, é Zaratustra, né? E Zoroastro foi como converteram o nome dele para o grego, né? Enfim, e lá no zoroastrismo, nós temos aí 12 figuras imortais sagradas, né? Chamado Amestes Penstas, 12 templos de fogo. O zoroastrismo ele é legal porque ele foi uma das mais antigas religiões, a primeira monoteísta. Então, apesar de ter uma religião dual, né? Tudo que está em cima está embaixo. Muito do que Hermes de Trismegisto escreveu, ele era seguidor de Zaratustra, né? Da dualidade, mas tinha um deus principal lá, Mesh, e foi a primeira grande religião monoteísta. E eles também adoravam, por assim dizer, o fogo, né, em um outro elemento como uma trindade, que é uma coisa também muito comum nas religiões antigas, que uma foi passando para a outra e absorvendo. Então, era 12 templos de fogo, 12 orações. Eles não são obrigados, como nas religiões das Arábias ali, né, do judaísmo mais tradicional, enfim, das religiões muçulmanas, a fazer as orações, mas eles têm 12 orações diferentes para fazer ao longo do dia, né? São 12 elementos doutrinários que descrevem a doutrina de Zoroastro, e, olha só, isso daqui vocês vão lembrar, né? 12 horas de trabalho, naquele contexto, era o que pregava Zaratustra. Isso daí é uma das coisas, inclusive, que foi importada para a maçonaria, né? Vocês lembram bem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, o número 12, ele também é muito presente em várias outras religiões, meus irmãos. Como eu disse, eu só escolhi uma, a mais comum, mais conhecida, e outras 2 bem antigas, só para dar um peso mesmo, para que vocês saibam como o número 12 ele é um número que vem balizando a humanidade há muito tempo. E tem uma curiosidade sobre o DNA, né, galera? Eu nunca fui muito bom em biologia, não, mas eu sei que nós temos aí o DNA, ele tem um formato de dupla hélice, como está aqui na imagem, né? Para que vocês vejam, vou aproximar aqui da dupla hélice, parecido com isso aqui, né? E a gente tem grupos aí de 22 ou 23 pares de cromossomos, né? Mas o que pouca gente sabe é que, mesmo hoje, com todo o avanço da tecnologia e da ciência, meus irmãos, apenas 3% do nosso DNA ele pôde até agora ser lido, traduzido, transcrito, entendido.
isso aí é um número otimista, mais de 97% do DNA não foi decodificado ainda, né? Se você fizer uma busca no Google aí, nas principais fontes, nas revistas Science, artigos científicos, vocês vão saber que o nosso DNA aí é igual de uma banana, em pelo menos 50%. Né? Então tem muita coisa para a gente entender ainda sobre o DNA. Mas o que é interessante no DNA aqui que eu quero trazer com relação ao número 12, meus irmãos? Primeiro, é que nós temos muitos genes, né? Vários, mas se a gente fala muito de genética avançada, das questões éticas, né? De como mexer com a genética, enfim. Só que o que o senso comum, e eu mesmo não sabia, até que eu me debrucei sobre isso lá no ano passado, é que se mudar um gene, 2 ou 3, não acontece nada, não tem nenhum tipo de alteração em nenhum tipo de indivíduo, né? Seja um indivíduo senciente, consciente ou inconsciente, né? Não tem. É preciso de, no mínimo, 12 genes, né? Sendo, de alguma maneira, estimulados para gerar produção de algumas proteínas específicas para que a gente tenha algum tipo de mudança, né, do ponto de vista de cadeia de DNA, do que vai ser aquele ser, né? Então, isso é muito interessante. E o nosso DNA de dupla hélice, meu irmão, ele tem 12 sulcos que são os responsáveis por guardar e para fazer a interligação de todas as informações do nosso DNA. Para finalizar, sobre DNA, ainda tem algo interessante. Tem um tipo de mutação genética natural, ou pelo menos é o que se pensa há mais de 2.000 anos, porque há mais de 2.000 anos se tem indícios disso, registrados pela ciência, né, de uma coisa chamada polidactília. E a polidactília, eu vou mostrar uma foto para vocês. É isso aí, meus irmãos. Ó, é um ser humano com 6 dedos na mão e no pé. Nem sempre fica bonitinho assim. Às vezes fica um trepado no outro, enfim, mas é uma mutação que não é tão incomum quanto se pensa, né? A projeção é que seja meio indivíduo a cada 100.000, né? Então é algo que estatisticamente não é tão incomum de acontecer. E por que isso é interessante? Porque lá os sumérios, lembra que a gente falou quando desenhavam lá os seus deuses, né? Os Anunnaki, que segundo eles foram eles que deram todos os conhecimentos que eles tinham, todos os desenhos dos Anunnakis eram de figuras com 6 dedos nas mãos e nos pés, e várias culturas ao longo do mundo também têm registros de deuses com 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Então, o 12 também, de alguma maneira, está escondido aí no nosso DNA e, né, promove esse tipo de mutação em alguns dos seres humanos. Mas o 12 também não está só aí, né? Alguns desses pensadores e da ciência moderna e dos antigos já atribuem o 12 a vários aspectos do universo, né? Inclusive dizendo, alguns deles, que a Terra é um dodecaedro, né? Mas o que é mais interessante, pessoal, é com relação ao campo magnético da Terra. Eu não sei se vocês já estudaram isso, tá aí essa foto para mostrar mais ou menos como é. É óbvio que isso aqui é uma parte de uma animação que eu frisei, né? A gente não consegue captar isso, nem do espaço lá, porque isso não é visível, isso é só estimativa e medição com instrumentos específicos. A Terra, assim como qualquer outro corpo celeste, ele tem um campo magnético que vai ajudar nos processos gravitacionais e etc. E tem a ver com a sua massa, um tipo de rotação, uma série de coisas. E esse campo magnético ele também acaba servindo como escudo, né, para radiações solares, para todo tipo de coisa aí que vem do universo que a gente não consegue ver, mas que bombardeia, né, o nosso planetinha aí a todo momento. Aliás, o nosso planeta é um planetinha mesmo, né, bem na beiradinha de uma galáxia que tem pelo menos aí 200 bilhões de estrelas. O nosso Sol é um dessas 200 bilhões, e nós temos aí vários bilhões de galáxias a mais. Então, nosso planetinha, como qualquer outro, é bombardeado de várias coisas, e a gente tem esse campo magnético. Mas não é isso que é o interessante. O interessante, pessoal, é que os cientistas já descobriram que nós temos 12 anomalias no campo magnético da Terra, registradas, pelo menos até agora, né? 2 nos polos, Polo Sul e Polo Norte, e algumas outras distribuídas ao longo da Terra. Eles têm, inclusive, eu não quis trazer aqui essa figura, mas você acha até na internet, né? Eles têm os vórtices, eles fazem, assim como tem os meridianos lá, que a gente pega o globo terrestre e verifica, eles têm também uma espécie de mapa
dessas reações magnéticas da Terra, eles conseguem ver aqueles pontos que têm maior magnetismo, menor, etc. A ciência estuda isso, e os polos magnéticos eles são muito importantes. A grande preocupação, inclusive, dos cientistas é que tenha algum tipo de inversão, ou até uma pequena mudança no polo magnético da Terra, pode causar aí grandes cataclismas, né? Talvez seja isso que possa ter acontecido no passado, aí, na Era do Gelo. Enfim, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas o fato é, o nosso campo magnético da Terra, ele também tem 12 falhas ou 12 anomalias, né, 12 locais específicos que ele flui de maneira totalmente diferente das demais, e aí é muito bacana você passar a se debruçar sobre esses pontos para quem tiver curiosidade no futuro, tá, meus irmãos? E, por fim, a maçonaria. E aí? Né, nós somos um recorte social, se o 12 é tão importante para todo o planeta, e sempre foi nos últimos milhares de anos, e até hoje tem gente que se debruça para estudar esse número e associar ele a algumas outras coisas, na maçonaria não vai ser diferente, né? Eu linkei algumas coisas, como eu disse aí para vocês que ia fazer, né, no grau 1, assim, que a gente não precisa falar nenhum tipo de segredo, mas olha, nós temos vários ritos que têm colunas zodiacais, que fazem referências, obviamente, às 12 constelações pintadas lá na abóbada celeste, sobretudo os ritos de origem ou ascendência francesa, né? Mas também tem rito brasileiro, vários outros que também têm isso. Então, são 12 colunas zodiacais. Esses mesmos ritos de origem francesa, eles têm uma corda pendurada no teto ou em cima dessas colunas, e o nome dela hoje é corda de 81 nós, mas no passado, segundo autores maçônicos fidedignos, já tiveram apenas 12 nós durante muito tempo, né? Esses 81 nós é algo relativamente recente, dos últimos 150 anos. Também, outra coisa interessante, se a gente for ver os 3 graus, os instrumentos que se utilizam, que se guardam, teoricamente, dentro das colunas ocas, né? São 12 instrumentos, são 12 horas de trabalho, né? Se fala do meio-dia à meia-noite, não é isso? Baseado lá em Zoroastro, inclusive. Lá no rito Adoniramita tem uma cerimônia lá, que um simbolismo ainda que pode ser feito no grau 1, que é cerimônia dos sinos, né, que são 12 badaladas do sino, enfim, próprias colunas lá do templo do rei Salomão, que se fala tanto em várias instruções aí do grau 1, 2 e 3, se repete muitas das vezes. É óbvio que lá se fala em côvados, né, mas se a gente for fazer depois, obviamente, a conversão para metros, né, as colunas lá, elas tinham 12 metros de corpo, não de altura, de corpo, ou fuste, como chamam, né? Enfim, e dentro da maçonaria ainda, sobretudo quando tem cerimônias de posse de venerável mestre, enfim, algumas outras coisas, algumas outras cerimônias que não são no grau 2 ou 3, mas no grau 1 a gente ouve alguns outros símbolos para o número 12, né? Como o próprio símbolo do apostolado, mas forte influência, obviamente, do cristianismo, como o número do princípio do movimento expansivo, da realização, do fazer, com o número da consumação das coisas e do altruísmo que o maçom deve ter, ou do sacrifício voluntário, né? Então, o número 12, mesmo dentro da maçonaria, aqui na superfície, né, no bem trivial, também tem vários significados, várias coisas que permeiam ela, e se a gente fosse aprofundar, dependendo do grau do rito, teria muito mais coisa para a gente falar sobre o número 12. E aí, dito tudo isso, meus irmãos, que não foi nada eu que inventei, só fruto de pesquisa, vocês podem se perguntar, e eu, o que acho, né? E você, meu irmão Mauro Lerai, o que você acha? Seria o número 12 o número dos deuses? Bom, eu não acho, meus irmãos. Eu sou fascinado pelos números, sou fascinado pelo 12, como sou fascinado pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 1, por números muito poderosos. Eu acho que quem procura acha, né? Então, se nós formos nos dedicar a um número, né, e buscar analogias desse número, nós vamos achar em várias coisas, até porque o ser humano, né, evoluiu ao passar do tempo, se apegando também a critérios matemáticos, a representações da natureza, enfim, a várias coisas, e os números, né, eles acabam acompanhando o desenvolvimento do ser humano ao longo de toda a história. Então, se nós de fato formos procurar, nós vamos achar muitos significados em muitos números, e o que é bacana é só a gente talvez se despertar para a importância disso e para como, de repente, isso nos influencia no dia a dia sem que nós percebamos.
né, o estudo, o aprofundamento faz com que nós despertemos para a consciência das coisas, e isso é que é o mais bacana. Então, a resposta é não, eu não acredito que o número seja o número dos deuses, nem o 12, nem nenhum, mas eu acredito que o universo, além de mental, como disse no início, é um universo matemático, e quanto mais a gente entender de matemática, mais a gente vai entender do universo e, consequentemente, do nosso microverso, já que, como publicou nosso irmão Neto hoje nas redes sociais, tudo que está em cima está embaixo, que, aliás, quem disse isso pela primeira vez foi lá o Hermes de Trimegisto, o ídolo do nosso irmão Fernando. Meu venerável, era isso que eu tinha para apresentar para os irmãos, espero ter sido satisfatório, e lhe devolvo a palavra interrompendo aqui o compartilhamento da tela. Meu irmão, você é uma potência. Apesar de a gente ter tá em loja, né? Mas a gente está com abertura aí de fazer alguns comentários mais normais do que o da maçonaria, né? Você é um caminhão carregado de Heineken. Você é uma potência, meu irmão. Você é uma potência. Meu irmão, agregando aí também, eu gostaria de sugerir uma referência bibliográfica sobre também o número 12. Foi um livro que, de fato, eu acho que já até comentei sobre isso contigo, foi um livro que, de fato, mudou minha forma de pensar o mundo, né? Vamos dizer assim, o nosso mundo. E que ele considera, como os sumérios, ele considera a passagem de um 12º planeta, com uma órbita muito maior, né? Que demora 3.000 anos, se eu não me engano. Não me lembro exatamente qual o tempo que demora a órbita dele, né? Para passar aqui no Sol e próximo da Terra. E que esses períodos de passagem dele demonstravam grande evolução da Terra. De uma hora para outra, a Terra evoluía de maneira absurda, e era tudo considerado pela passagem desse planeta perto da gente. A referência, o nome do livro é o 12º Planeta, né? É um livro muito interessante, eu acho que eu tenho até ele em PDF, se tiver eu vou compartilhar aí no grupo da loja. É muito interessante de ler. Para quem gosta de ler, sinceramente, eu recomendo que seja feita a leitura, porque ele de fato traz momentos históricos em que essa coincidência é comprovada. Tá? E diante disso, mais uma vez, agradecer a você, meu irmão, pela disponibilidade e por trazer conhecimentos aí que alguns eu de fato não conhecia, né? Alguns principalmente ali da ciência moderna, né, como você bem disse, mas que trazem ainda até hoje evolução científica absurda e que traz esse conhecimento do número 12 também, e que deixa a pulguinha atrás da orelha, né? A gente não sabe de fato se o número 12 é o número dos deuses, mas que você acaba desconfiando, pelo menos depois de uma palestra como a sua, você desconfia, né? Não tentando responder sua pergunta, né? Mas dizendo que causa de fato uma dúvida. Mas quem somos nós, né? Pelo menos por enquanto a gente ainda não consegue dizer se de fato é esse o número dele. Mas enfim, nesse momento eu gostaria de abrir a palavra aí para todos os irmãos para que façam também comentários e agreguem conhecimento à palestra do nosso irmão Mauro, tá? A palavra está em aberto aí. Quem desejar não precisa. Meu venerável mestre. Deixe falar, meu irmão Ila. Inicialmente parabenizar, né, que não foi só uma palestra, foi na verdade uma aula, né, a todos nós que tivemos a honra aí de sermos abrilhantados nesta noite chuvosa, né, de segunda-feira, com mais não lições apenas maçônicas, né, mas ele conseguiu fazer um misto aí de maçonaria, de biologia, de genética, de história, de antropologia, de hermetismo, né, e tantas outras ciências maravilhosas que o Mauro pôde, com seu jeito peculiar de
de ensinar, né, que ele é um professor nato, pôde nos abrilhantar essa noite. E ele fez de uma forma percussiente, porque, na verdade, ele, no início, estava falando assim, será que o 12, né? Era o número que eu deveria trazer, eu estou estudando tantos outros números, né? E tem mais de 200 laudas já compiladas. E, na verdade, ele foi perfeito, porque quanto que é 1 mais 2, né? Ele é o número 3, o número do aprendiz maçom. Então, nada mais, como diz um aforismo jurídico, calha fiveleta, né? Nada melhor do que este número nos ser apresentado numa sessão de aprendiz, né? Que estuda, por natureza, o número 3, né? E aí fica mais uma deixa para os aprendizes explorarem tudo que foi dito, porque a soma do 1 mais 2 ele dá o 3, que é o número do aprendiz. E também me rememorou muito, Mauro, a questão, você falou de Platão, né, falou desses filósofos, a questão também do mundo greco-romano, só um pouquinho, meu amor, que foi os 12 trabalhos de Hércules, também muito famoso na história, que a gente, né, vez por outra, passa por ele. Esses 12 trabalhos de Hércules também são bastante, deram vários livros, várias versões, e tem tudo a ver com o número 12 também, que você dito aqui. E só para ilustrar, para quando você possa editar mais na frente, aquela cerimônia do rito Adoniramita, que é o meu rito mãe, eu vim dele, né, tive o prazer de ser iniciado em 2003 na loja Casa Teresinense, lá em Teresina, nele, são 12 badaladas argentinas, né, em que são dadas no início da sessão do grau de aprendiz e ao final, né, quando se encerram também, 12 badaladas argentinas. E era isso a minha singela contribuição. No mais, parabenizar mais uma vez nosso querido venerável mestre adjunto, né, ritualisticamente falando, no grau, no rito de Schroeder, né, o nosso querido Mauro Lerey. Um grande abraço, meu querido, parabéns. Obrigado, meu irmão Ilan. A palavra continua em aberto, gente. Vamos lá. Peço a palavra, meu venerável. Deixa eu falar, meu irmão. Obrigado. Obrigado pela concessão da palavra. Boa noite a todos os irmãos. Em especial, meu irmão Mauro Lerey. Meu irmão Mauro Leray, nosso venerável adjunto. E eu estou implicado com uma coisa, que o Leray ele deve ser um Da Vinci reencarnado, porque a única impressão final que eu consegui ter é de um polímata, aquele homem renascentista que atacava em diversas áreas e fazia muito bem feito, que era tudo aquilo que o William falou que conteve na palestra do nosso irmão, que era antropólogo, biólogo, historiador, artista, pintor. E minha palavra é só de parabenização ao nosso irmão Leray pela brilhante palestra, pela quantidade de conhecimento que ele conseguiu concatenar sem derrapar, sem nem dizer assim, não, ele gaguejou, teve uma hora que ele gaguejou, que ele trocou, ele usou uma muleta vocálica, que ele ficou assim, não, ele sabia exatamente o time de cada consideração, fez viajar no tempo aqui, porque a gente, claro, vai relembrando de várias coisas que via desde a época da escola, como na parte que ele pega ali da biologia, também da filosofia grega, e também coisas maçônicas que são bem mais recentes na nossa vida, evidentemente. E aí o William também falou dessa questão das 12 badaladas argentinas, eu também, que comecei ali pelo Adoniramita, me lembrei claramente que é outra referência maçônica presente, outra coisa com o número 12, então só posso agradecer por tanto conhecimento em 50 minutos, assim, uma pílula fantástica. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, meu irmão Leray. Muito obrigado, Ossilife. Obrigado, meu irmão Luiz Carlos. Você não fica atrás não, viu, meu irmão? Você é o cara também. Meu irmão Mauro, eu acho que ele teve 12 genes alterados aí. Ele é uma sumidade. Meus irmãos, a palavra continua em aberto, tá? Meus irmãos, eu sugiro que vocês busquem informações, que tem muita coisa. Eu não falei quase nada, meu irmão. Diga, meu irmão. Meu venerável mestre, os irmãos que estão presentes, uma boa noite. Eu fico muito feliz pela
palestra que o nosso irmão Mauro Lerai trouxe a nós esta noite. Uma palestra muito rica, com muita filosofia hermética, muita ciência cabalística, muita ciência e filosofia de povos distintos, culturas. Para mim foi muito edificante, foi enriquecedor. E achei muito interessante quando o nosso irmão Mauro Lerai trouxe essa importância do número 12, que lembra muito, não só o que ele falou a respeito dos 12, das constelações zodiacais, mas também levando para a parte mais teológica, quando você pega o povo eleito de Israel, Jerusalém, por exemplo, você percebe que há um conjunto de 12 tribos e que à noite essas tribos cantavam 12 salmos e que o Espírito Santo, que os hebreus creem, possui 12 virtudes e que nesta cidade sagrada, Jerusalém, possuem 12 portas que são protegidas por 12 anjos, e assim vai. São 12 apóstolos, o 12 está presente em tudo na religião judaica, por exemplo. E foi muito rico quando ele trouxe não só a questão do número 12, mas quando você pega Nikola Tesla, falando de números como o 3, 7, 9, o 12 como representando os deuses antigos, de Zeus a Afrodite. O 12 está praticamente em tudo. E na maçonaria, apesar de eu não ter muito conhecimento, mas eu pego um pouco da ciência cabalística. Quando se fala de cabala, por exemplo, o número 12 ele representa a extensão da sensibilidade humana, a libertação das suas paixões, do efêmero, da busca pelo mental, pelo eu superior. E, irmão Mauro Lerai, muito obrigado pela palestra, foi muito boa. Para mim, agregou muito conhecimento. Eu vou sair aqui fuçando depois bastante coisa, principalmente quando falou sobre Zoroastra. Tem muita coisa que você falou de Zoroastra que eu não tinha esse conhecimento, que eu vou depois cavar para me aprofundar mais. Então, meu irmão, muito obrigado, de coração. Obrigado, meu irmão Neto, pela contribuição. Meus irmãos, pudesse falar, hein? Meu irmão Eliésio, por favor. Boa noite, meus irmãos, meu venerável adorado. Estou vendo aqui várias pérolas da nossa grande loja presente, irmã Ilan Kelso, irmão Luiz Carlos, irmão Mauro Lerai. Foram nossos parceiros ano passado nas nossas lives sobre os ritos, sobre as ordens paramaçônicas. São referências na nossa grande loja, referências para a maçonaria maranhense, por que não maçonaria brasileira, maçonaria universal. É sempre um prazer estar com vocês, meus irmãos. Irmão Mauro Lerai, eu gostaria de parafrasear um professor do curso de teologia do meu pai, o Eliésio, e ele era um estudioso profundo de teologia moral, e os alunos, o papai conta que os alunos começavam a instigar ele, disse, não, isso foi só um aperitivo, vocês é que devem buscar mais sobre esse assunto. Então, o irmão Mauro Lerai hoje nos deu esse grande aperitivo, né, para a gente pesquisar mais. Até então, para mim, foi um despertar, né? Mexeu, instiga a gente o tema. Então, queria parabenizar nosso irmão pela colaboração, né? É sempre bom conhecer um pouco mais sobre tudo, né? E irmão Mauro Lerai e Luiz Carlos estão nos devendo aí uma palestra, né, para nossa Higino Cunha. Quem sabe a gente pode até replicar essa daí também, essa de hoje, né, irmão Mauro Lerai?
Mas beleza, meus irmãos, foi bom estar com vocês. Agradecer também a presença aí do irmão Policarpo, Oriente Teresina, Grande Loja do Piauí, irmão Tyson e os outros dois irmãos do Oriente Castelo do Piauí, GOP. E é isso aí. Fiquem com Deus, um cheiro no coração. Meu venerável Eliésio, sou seu humilde discípulo, viu? Beleza, tamo junto, viu? Precisar, só falar. Lanquels também está devendo mais uma, viu? Obrigado, meu irmão Aguardando Eliésio. seu comando. Obrigado, meu irmão Eliésio, e guarde o dia de segunda-feira, tá? Estamos aqui sempre. Estamos estudando. juntos. Estamos juntos. Nas segundas-feiras, eu gosto muito de acompanhar também uma loja do Oriente Lim, em São Paulo, loja Liceu. Eles também sempre desenvolvem temas bem, bem interessantes. Segunda-feira passada mesmo, eles desenvolveram o tema neurolinguística e a maçonaria. São temas bem, bem, bem interessantes. Aí vou ficar lá e cá também agora. Beleza, meu irmão, obrigado. Meu irmão Alexandrei, por favor. Venerável mestre. Venerável mestre. Adjunto Mauro Lerai, né? Mauro Lerei, que existe uma máxima que não há coincidências, né? Não existem coincidências na engenharia do universo. Tudo acontece por um propósito, tudo segue um princípio, tudo se estabelece de acordo com uma constituição. Nos falta a compreensão, de como nós podemos perceber esses sinais que o universo nos apresenta. Mas a apresentação do irmão Mauro, ela traz em nós o sentimento de... Meu irmão Eduardo, só um momentinho, meu irmão Alex. Pronto. Isso, obrigado, meu irmão Mauro. Então, a fala do nosso irmão Mauro, ela nos traz o sentimento de que existe muito mais do que nós sabemos, né? São os princípios que regem a nossa estrutura vital, são os princípios que regem a própria constituição de como a vida terrena se estabeleceu dessa forma, qual é o nosso horizonte, qual é a nossa motivação nessa caminhada. As perguntas filosóficas fundamentais, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, elas permanecem e vão nos acompanhar durante toda a nossa existência, porque, de fato, não é a resposta, mas é a caminhada em busca da resposta. E dentro dos princípios da maçonaria, o estudo, o aprofundamento são estimulados. Meu venerável, eu também peço a palavra para aproveitar, enfatizando e não acreditar em coincidências. Nós temos um irmão recém-iniciado que é regido pelo número 12. Simbolicamente, ele nasceu no dia 12. E ele nasceu no 12º mês. E ele foi iniciado no dia 12. Então, quão iluminado deve estar agora, tendo sido provocado com conhecimentos que, sem dúvida, antes estavam além do seu campo de acompanhamento. Se o 12 é o número do universo, há ainda um potencial muito grande a ser trabalhado em nós, especialmente nele, para que possamos nos iluminar cada vez mais. Meus irmãos, desejo a todos uma semana tranquila, segura, com a proteção do nosso grande arquiteto do universo. Estamos monitorando, preocupados com a nossa saúde coletiva, estamos lidando com grandes desafios e é importante que nós não tenhamos medo, para que o medo não nos enfraqueça, que o medo ele não abra uma brecha, uma fissura no nosso escudo de proteção individual. É importante lidarmos com precaução, é importante lidarmos com inteligência, mas, além do medo, usarmos o medo apenas como sinal de alerta, para que ele não se manifeste em nossas emoções e, a partir disso, no nosso próprio corpo, e afetando não só nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Satisfeito, meu venerável. Obrigado, meu irmão. Você, como sempre, um sábio aí, né? Meus irmãos, a palavra está em aberto ainda. Por favor, quem gostaria de se manifestar, pode usar a palavra. Meu venerável, peço a palavra.
Venerável Dourado, demais irmãos, meu irmão Mauro Lerai, parte master dessa loja, irmãos visitantes, boa noite. Primeiro, quero externar que início de semana maravilhoso. Começar a semana já com uma sessão dessas, com uma palestra realmente diferenciada, como sempre, que é chover no molhado falar com a palestra do nosso irmão Mauro Lerai é excelente, né, de primeira qualidade. Mas realmente foi um tema que bem diferenciado, mas ao mesmo tempo bem gostoso de ser apreciado, né, de ser digerido, e gerou muita curiosidade, pelo menos em mim. Muitas das proposições que ele colocou, das uniões e junções do número 12, consequências e coincidências ou não do uso do mesmo, geram muita curiosidade. Agora é questão de pesquisar mesmo. Como o irmão Willan falou, tem a história dos 12 desafios do Éfeso, e eu lembro muito de uma palestra, acho que foi do nosso irmão Marcos Galvão, em outro momento que ele deu também, então acabei associando também muito do que foi dito hoje aqui com aquela palestra. E é isso, maçonaria cada vez ensina para a gente que a gente precisa buscar sempre muitos novos conhecimentos, e todo dia é um dia de aprender, de evoluir e de adquirir sempre bons e novos patamares de conhecimento. Então, só tenho que agradecer realmente do fundo do coração, porque se eu estou começando a semana de forma tão bem, graças a esta oficina, a esta loja, e devido a essa palestra, aos irmãos que aqui estão presentes. E eu só tenho que agradecer do fundo do coração mesmo, porque cada reunião com vocês é um momento especial de aprendizagem. Vamos juntos, vamos fortes. Meu irmão Mauro Lerai, parabéns mais uma vez. Meu irmão Dourado, excelente sessão, sempre muito, muito harmônica, com muita paz e muita calma. E meus irmãos da Oxelife, parabéns mais uma vez, um grande abraço e sigamos fortes. Satisfeito, meu Dourado. Obrigado, meu irmão Rodrigo. Você é uma potência também. E espero que toda segunda não caia a internet lá, viu? Aí na sua casa, para você estar aqui junto com a gente. Sempre importante, você sempre traz boas palavras, você sempre traz um aconchego diferente aí para todo mundo. Então, gostaria de liberar mais uma vez a palavra. Por favor, meus irmãos, queiram se manifestar. Obrigado, mestre. Deixa eu falar, meu irmão. Tudo bem? Venerado, meus irmãos. Só mesmo, mais uma vez, agradecer o nosso venerado Márcio Mauro Lerai, como sempre, cirúrgico nas suas palestras, me veio aqui à mente, até aproveitando o serviço do Venha, ao irmão dos generais, aí, tratando de um monte de estatístico, eu me lembro daquela cena do Pica-Pau com o povo, que ele falava assim, você pipoca aí, o outro fala assim, você pipoca, fazendo uma fonte que o irmão Alera vai pedir assim, palestra aí, de você diz palestra, então, assim, de uma maneira carinhosa, né, que a parte dele é uma bênção, todas as palestras que eu participei, que eu pude participar, seja aqui na nossa loja, seja nas outras lojas, ele sempre foi tremendo, trazendo de forma objetiva o conteúdo, no vocabulário, que todos possam, de fato, assimilar o conteúdo, e isso continua a nos engrandecer, tratando justamente do grande aspecto do universo, do método 12. Eu participei muito de uma igreja que é baseada no número 12, então o modelo dos 12, que era o mais. Então lá tinha os 12 discípulos, já baseado nos 12 apóstolos, apóstolos tinham 12 mulheres, 12 homens, e esses 12 tinham seus 12. Então isso também teve uma participação muito forte na minha vida, o número 12. Acaba que meu filho também, o Moisés Sobrinho aí, nasceu no dia 12, de setembro, um dia depois do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então, é algo bem peculiar. E só mais uma vez agradecendo ao nosso irmão Mauro Lerai pelo conteúdo, e espero aprender mais e mais com ele, e assim também com os demais irmãos. Satisfeito, meu venerado.
Obrigado, meu irmão Átila. Obrigado mesmo pela contribuição. Meus irmãos, a palavra continua em aberto. Alguém mais deseja se manifestar? Boa noite, meu venerável. Meu irmão Hudson, por favor. Satisfação da palavra. Meu venerável mestre, meus irmãos aqui presentes. Eu queria dizer que, mais uma vez, eu achei fantástica a palestra. Eu saí daqui com bastante conhecimento agregado, com certeza. Em alguns aspectos que eu já conhecia sobre o número 12, mas teve tantos outros que foram colocados, um mix de conteúdos, que só ligaram aquela anteninha aqui da curiosidade na minha cabeça para mim pesquisar. Eu estou sempre com um caderno aqui e eu anoto, que é depois para mim me aprofundar no conhecimento. Eu tenho certeza que eu saio daqui enriquecido, assim também como os irmãos. E eu só tenho a agradecer por essa sessão maravilhosa e que a gente possa continuar sempre aprendendo junto, né? Eu tenho certeza que não só o irmão Mauro, mas os demais irmãos também têm muito a ensinar e eu estou aqui pronto a aprender. Satisfeito, senhor venerável. Obrigado, meu irmão Hudson. Meu irmão Tyson, por favor, a palavra é sua. Meus irmãos, boa noite venerável mestre, José Dourado, também o Elias Júnior, que me fez esse convite, né, para participar dessa sessão. Queria parabenizar o palestrante, palestra muito boa, né, numerologia, muito bom mesmo. E só para acrescentar aí uma informação que eu recebi do meu venerável mestre da minha loja, que provavelmente a sessão magna da minha exaltação vai ser no dia 12 agora de março, né, eu sou companheiro maçom, e estão só fechando a agenda, que o venerável está fechando a agenda com um grão-mestrado aqui do Piauí, e provavelmente vai ser no dia 12 de março agora já, né? Então é uma data também, bem especial para mim, e para os demais irmãos companheiros lá que vão se exaltar. Enfim, agradecer mais uma vez pela sessão, muito boa sessão. Tamo junto. Obrigado, meu irmão Tyson. E tente aproveitar o máximo possível dessa sessão. É uma sessão muito especial, viu? Que pena que a gente não vai poder estar presente lá, mas, de fato, aproveite bastante, porque é uma sessão excelente. Meu irmão Balduino, você levantou a mão, a palavra é sua, tá? Boa noite, meus queridos irmãos, né? Venerável mestre, primeiro, segundo vigilante, e mais veneráveis estão visitando novamente aqui a nossa loja, né? Eu novamente tive a oportunidade, né, de refletir, né, viajar novamente, né? Gostaria de parabenizar, conforme já foi descrito aqui, né, essa brilhante palestra, nosso querido iluminado, grande irmão Mauro Lerai, né? O caminhão de Heineken, conforme já foi muito bem colocado, né? Mas eu não diria só um caminhão, não, eu diria assim, uma cervejaria inteira, mesmo, uma fábrica inteira. Então, assim, eu acho bastante válida, né? E conforme cada um colocou os exemplos, né? Eu posso tentar colocar assim, um exemplo pessoal mesmo, meu, né? Eu gosto muito de matemática, né? É uma área assim que era para eu ter sido, por incrível que pareça, matemático, mas passei para administração, né? E cheguei a dar aula de reforço escolar, então é uma área, né? As ciências exatas, é uma área que sempre me cativou bastante. Prova disso é só a minha data de nascimento, né? Que é dia 5 de setembro, 5/9. Então, na numerologia, digamos assim, é um número que sempre me acompanhou, né? É o que eu considero muito o meu número da sorte, né? Digamos assim. E aí, prova disso, voltando para a questão do número 12, pode citar também, por exemplo, uma conquista que a gente está querendo ter dentro da nossa loja, né?
para que a gente tenha a nossa carta constitutiva, precisa de 12, né? O número 12, para que a gente consiga. E não só esse exemplo, mas como citado também pelo Átila, né? 12 homens, 12 mulheres, enfim. E algo que desde quando a gente descobriu que eu e meus irmãos gêmeos, fomos iniciados, né, dentro da nossa ordem, da nossa loja, o dia da fundação da nossa loja Osclite aqui me chamou muita atenção, né? Primeiro porque, baseado no meu aniversário, 5/9, 2 dias depois, ela foi fundada, em 2019, né? 7/9, e é algo, para quem todo mundo já me conhece, sabe que eu sou muito ligado à administração, né? E é comemorado 2 dias depois, 9/9, né? Se a gente for, isso baseado no meu contexto, na minha percepção, né? Se eu for colocar até mesmo a soma, meu aniversário, 5/9, 7/9, 9/9, e baseando que o 9 é uma constante, né? Sobra somente o 5 e o 7, né? E a soma dá 12. Então, é uma viagem assim que a gente tenta perceber, será que os números estão interligados, enfim. Mas é uma experiência pessoal, né? Um de cada um. Então, para você ter noção, inclusive, que até mesmo o número 5 me acompanha, eu fui iniciado exatamente no dia 29/8/2020. E se a gente for pegar a soma dela, também vai dar o número 5, entendeu? Então, eu acredito assim que tudo está interligado, né? Mas para quem a gente consegue observar determinados sinais, se é verdadeiro ou não, né? Vai dar crença de cada um. Então, eu queria compartilhar esses pequenos detalhes, assim, meu, né? Pensamentos e números. É isso, meu venerável. Mega satisfeito pela brilhante palestra. Obrigado. Isso aí, meu irmão. Só um conselho, porque eu já também passo muito tempo pensando nisso, em números, com relação à minha data de nascimento. Normalmente a gente, não vamos dizer que perde, mas você não chega a lugar nenhum, né? A matemática, o estudo da numerologia, como o Mauro bem disse, não dá para ter certeza ainda, né, sobre essas coincidências, se de fato é coincidência ou é fato, né? Mas, enfim, meu irmão, primeiro vigilante, estou sentindo sua falta, cadê você? Ô, meus irmãos, meu venerável, boa noite a todos. Não teria como ser diferente, meu irmão. As palestras do nosso irmão Mauro Lerai realmente para deixar com a pulga atrás da orelha, para pesquisarmos, buscarmos aprofundar as ideias que ele nos passa. Teria como ser diferente, meu irmão. Como todos já falaram, meu irmão, você é diferenciado, meu irmão. Você é de outro planeta. Parabenizar nosso venerável por todas as segundas-feiras nós estarmos com sessões que nos emocionam, que nos faz refletir, que nos faz pensar. E a gente já começa a semana com uma energia muito boa. E até mesmo na hora de deitar, pensando sobre o que aconteceu na sessão e a gente refletindo mesmo. Parabéns, meu venerável. Nós temos certeza que todas as segundas-feiras a gente fica contando os minutos para estar junto, que sempre vai sair boas vibrações e boas informações. Tá, meu venerável? Estou caladinho aqui, que hoje eu estou meio down, meu irmão, mas muito boa, viu? Obrigado, meu irmão Mauro, obrigado, venerável. Tenhamos todos uma boa noite, uma excelente semana e que nosso grande arquiteto do universo nos proteja. Satisfeito, venerável? Obrigado, meu irmão. De fato, nosso irmão Mauro Lerai é de outro planeta. Ele é do 12º planeta. Ele veio e foi esquecido aqui.
Meus irmãos, mais alguém deseja se manifestar? Acho que todos já falaram, né? Meu venerável, peço Diga a lá, meu palavra irmão. só para fazer os agradecimentos aí a todas as menções honrosas, elogiosas, à minha pessoa, meus irmãos. Muito obrigado a todos, tá? Mas eu não sou diferente, não, mano. Tenho certeza que qualquer um de vocês que se dispuser aí a de fato, se imergir, fazer o que a ciência chama hoje de estado de flow, né? Que é quando a gente tá tão assim imerso numa coisa que a gente esquece de comer, esquece de dormir, a gente vai no automático, né? Eu tenho certeza que vocês vão produzir coisas magníficas. Essa palestrinha de hoje aí não vai ser nem no chinelo. Eu quero participar, poder assistir e me encantar com as palestras de vocês. Agradeço os comentários. E, meu venerável, eu queria só fazer um pedido. Nossa loja é muito pequenininha. Ontem eu incitei, eu fiquei até com medo de não estar sendo politicamente correto, né? A gente está no meio da pandemia e tal, e eu incitei aquele almoço no domingo, disse que estava com saudade, acabou que foram poucos, mas ainda assim foi muito bom, muito mesmo, assim, eu sinto muita falta de abraçar os irmãos, né, de a gente estar junto, e essa semana tem o Dia Internacional da Mulher, né, meu irmão? Vamos tentar e pensar em a gente se ver, pelo menos, no próximo final de semana, mesmo que não façamos nenhuma aglomeração, não tenha, né, não tem evento, nada, mas que a gente possa, de repente, estar junto de novo. Eu acho salutar, é importante, eu acho importante a gente manter a acolhida aí dos nossos novos aprendizes, com as famílias, né? Tem cunhadas que entraram recentemente, enfim, então a minha sugestão é, assim, pedindo já desculpa se eu não estou sendo politicamente correto, eu sei que a pandemia, o venerável até caiu quando eu falei, já já ele volta aí. Eu sei que a pandemia é algo que a gente tem que se preocupar, mas como o Alex Andrei falou, né, é uma preocupação sem medo, né, a gente tem que só se precaver, então eu não quero não ser politicamente correto, eu quero, na verdade, de fato, poder estar junto e, enfim. E aí eu me preocupo, meu venerável, caiu e voltou, mas deu tempo de ouvir, eu me preocupo muito com a cunhada Camila, com a cunhada Lilian, né, enfim, com a cunhada Érica, com as esposas mais recentes que entraram, e assim, da gente ter momentos, né, que a gente possa acolher as famílias mesmo. Infelizmente, não foi culpa minha, né, eu não me sinto culpado, né, também não é sua, mas é a pandemia, o momento de fato a gente está atravessando aí, vai fazer um ano, como você disse, meu venerável, que é muito difícil. Mas, de qualquer forma, os poucos momentos que nós pudermos estar juntos, assim, né, com as nossas famílias, isso vai ser muito importante. Então, eu quero pedir, pelo amor de Deus, meu venerável, se pudesse a gente, né, fazer alguma coisa, aproveitar esse pano de fundo, que é só uma desculpa, na verdade, do Dia Internacional da Mulher, para a gente estar junto, aqueles que puderem e se sentirem à vontade, claro, né? Nada oficial da loja, nada nesse sentido, mas eu acho que seria muito importante, muito bacana, tá? Era só isso, meu venerável, e mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, meu venerável, por me dar o espaço, né, por ter prontamente aceitado meu pedido aí, para conversar com os irmãos. Excelente noite a todos, meus irmãos. Obrigado, meu irmão Mauro. Na verdade, hoje, para você ter ideia, a conexão está muito boa. Só a minha internet que caiu aqui, mas tudo bem. Mas a conexão entre nós está excelente. Quando você pediu a palavra, eu ia justamente pedir para você finalizar, meu irmão, com suas palavras aí. E não querendo quebrar o clima, eu ia justamente falar sobre isso que você pediu agora, no final, também, né? Primeiro lembrar os irmãos que nosso irmão Átila está aí, ávido por receber a mensalidade, né? Hoje é 1º de março. A gente precisa cumprir nossas obrigações, inclusive, eu já estou vendo o dia que nosso irmão Rodrigo vai me cobrar aí. A gente precisa até conversar com isso, meu irmão Rodrigo, sobre a mensalidade lá da loja. Além disso, eu gostaria de intimar um irmão aqui para que na próxima reunião, na segunda-feira, dia 8, e seja dele a ordem do dia. Eu estou ansioso para escutar meu irmão Alexandrei. Eu espero que ele nos prestigie aí com palavras e trabalhos maçônicos aí ou não, mas que reflitam aí
nosso dia a dia, como é que está aí, ele está participando aí da gestão agora educacional do município, e isso também pode trazer boas novas aí para a gente. E além do conhecimento, né? Além do conhecimento. Então, De pé e ordem, meu venerável. Sinta-se intimado, meu irmão. A ordem do dia da próxima semana é sua. De pé e a ordem. Só mais perto lá, quando você já tiver alguma coisa, você comunica aí nosso irmão secretário, para que ele faça a ordem do dia aí. Impressionante como o meu irmão tesoureiro botou o Pix aí dele, nosso irmão Luano saiu imediatamente. Esse rapaz corre, meu amigo. Mas é assim mesmo. Meus irmãos, eu gostaria também de desejar a todos vocês... tem um outro detalhe importante, que inclusive eu queria até pedir tua ajuda, Mauro, depois de conversar. Tem um irmão ex-venerável que conversou comigo anteontem, sábado, e manifestou o desejo de vir para Oxley. Eu achei interessantíssimo, mas pedi ao ex-venerável dele, né, o venerável atual da loja que ele foi venerável, para que me passasse as informações de como ficou a situação dele lá, né? Até andei conversando com o nosso irmão Miguel hoje sobre isso. Talvez seja interessante. Por que eu estou puxando esse assunto? Porque é uma cunhada muito ativa, né, a mulher do nosso irmão. E, na verdade, ele veio me procurar conversando comigo justamente porque a cunhada está obrigando que ele volte, né? Está brigando lá com ele para ele voltar para a maçonaria. Quando você colocou lá o link da loja, eu passei para ele não veio, né? Não está. Meus irmãos, eu acho que o venerável travou aí novamente, já já ele deve voltar. Vou mandar uma mensagem para ele aqui no WhatsApp. Vamos aguardar aqui nosso irmão Dourado retornar. Ainda agora ele caiu e voltou rapidinho para que ele possa encerrar as palavras dele aí e a gente não encerre. Pronto, voltou. Pronto, meu venerável, fique à vontade, a palavra é sua novamente. Caiu rapidinho e voltou logo. Hoje eu tô que nem Rodrigo aí. A internet aqui tá caindo toda hora. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Gostaria de agradecer a presença de todos hoje. Espero que toda segunda-feira a gente traga bons assuntos para conversar e bater papo aqui entre nós. Assuntos que sejam relevantes, não só para o nosso dia a dia, mas também na maçonaria, tá? Gostaria de agradecer a presença dos irmãos aí, principalmente meu irmão Eduardo Elias, que está aí presente, estou olhando ele aí. Obrigado, meu irmão, pela presença. E que o grande arquiteto do universo acompanhe vocês aí o resto da semana, para que a gente possa fortalecer nossa união com ele na próxima segunda-feira. Cuidem-se, tá? Cuidem-se bem, cuidem-se. Meu irmão Mauro Lerai, só voltando um pouquinho aqui ao assunto, eu estou conversando com o irmão Luano sobre esse tema das cunhadas, né, para a gente aproximar um pouco mais. De fato, como você citou, esse momento está um momento muito complicado, né, difícil. Você conhece a cunhada que você tem também, ela está com medo, né, a gente não sabe o que a Covid pode proporcionar em cada ser humano, cada um é cada um. Então, quanto mais a gente se cuidar, melhor. Mas, para todos os efeitos, a gente já estou em conversa aí com o irmão primeiro vigilante, até porque, se Deus quiser, a pandemia aí vai diminuir pelo menos
aí no segundo semestre, né, diminuir isso lá no segundo semestre. E como ele vai ser o próximo venerável, ele já vai também ajudando isso aí, inteirando a cunhada, enfim, já vai aprendendo, né? Ele já vai tomando o pé da situação. Mas era isso. Eu gostaria de me despedir de vocês hoje e que Deus, grande arquiteto do universo, guarde todos vocês e seus familiares, para que proporcione momentos como esse, mais momentos como esse, para que a gente consiga melhorar, pelo menos, o nosso resto de semana. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. E que o grande arquiteto do universo, eterno Pai da humanidade, que tu és a sabedoria completa, tu és a força onipotente, tu és a beleza perfeita, ilumina nossos pensamentos para que se tornem sábios. Aumenta nossas forças para agirmos com honradez. Desperta nossos sentimentos para a beleza moral, para que a nossa vida seja igual a uma nobre obra de arte. Faz com que a corrente que nos une, formada com amor e concórdia, nunca se desfaça, nem nunca se rompa. Obrigado, meus irmãos. Meu irmão Mauro Lerai, você pode interromper.